Olá a todas, olá a todos. Meu nome é Fábio Gomes, eu sou profissional independente de pesquisa de mercado e nós estamos aqui nesse vídeo para falar sobre a inteligência artificial aplicada à nossa área, né? Quando eu falo pesquisa de mercado, também falo opinião pública por tabela, mas principalmente pesquisa de mercado. A inteligência artificial está revolucionando algumas áreas em relação a tempo, a produtividade, muitas vezes em relação à qualidade, e o quanto que ela vai impactar a pesquisa de mercado. Vai impactar muito, vai impactar pouco, vai ser algo revolucionário ou não? É isso que a gente vai trazer nesse vídeo. Num primeiro momento, eu vou explicar como é que a inteligência artificial está sendo aplicada de uma forma geral, introduzir alguns conceitos de inteligência artificial, e aí em seguida a gente vai ver o quanto que ela acaba se aplicando ou não à pesquisa de mercado. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, quando a gente fala, né, da inteligência artificial, como é que, vamos primeiro falar da definição dela, né? O que que é a definição de inteligência artificial? Como é que a gente define inteligência artificial? É um processo de inteligência humana feito por computador. É quando o computador emula as atividades do cérebro humano. Ele envolve o uso de algoritmos, o uso de dados, e permite que as máquinas executem tarefas que normalmente exigiriam nossa inteligência, nossa ação humana, como o aprendizado, o raciocínio, a resolução de problemas e a tomada de decisões. Eles emulam, né, a inteligência artificial emula todas essas questões do nosso cérebro, do nosso cérebro humano. Por que que eu falo emula? Porque ela ainda não faz de uma forma consciente, de uma forma como a gente faria, mas de forma lógica, o aprendizado, o raciocínio, a resolução de problemas e a tomada de decisões já acaba sendo bastante utilizada pela inteligência artificial. Existem três tipos, né, de inteligência artificial. Nós temos a IA fraca ou estreita, a inteligência artificial forte ou generalizada, e as que os especialistas chamam de superinteligência artificial ou a IA consciente. O que que é a fraca ou estreita, né? Ela é focada para um domínio específico, ela realiza tarefas específicas, mas não aprende novas. Ela toma decisões com base em algoritmos pré-programados, dados que ela acaba sendo treinada e ela acaba aplicando isso para o dia a dia. Quando a gente fala em tradutores de idiomas, assistentes virtuais, pesquisas na web, né, com inteligência artificial, quando você vai pesquisar no Google, utiliza o Google Tradutor, por exemplo, todos esses tipos de inteligência artificial acabam sendo estreitas ou fracas, né? Elas são utilizadas somente para aquilo e não acabam é, programando para algo além daquilo que ela é feita, né? Filtros inteligentes de e-mail, por exemplo, de spam de e-mail também são aplicadas nessa situação. Tem a forte ou generalizada, que é o que a gente tem visto bastante por aí, né? Ela é capaz de realizar uma variedade diversificada de tarefas distintas e que não são relacionadas entre si. Ela vai aprendendo, vai criando coisas e vai aprendendo a partir disso. Ela acaba adquire novas habilidades sozinha, sem precisar de intervenção humana, e aprende novas abordagens de uma forma que não precisa da nossa supervisão. Ela é a combinação de muitas estratégias de IA que aprende com a experiência e podem funcionar num nível equiparável ao nível humano de inteligência de uma forma muitas vezes muito mais rápida. Então, quando a gente fala de inteligência artificial aplicada a finanças, recursos humanos, tecnologia da informação, pesquisa, desenvolvimento, cadeias de suprimentos, você já tem inteligências artificiais buscando de uma forma forte, né? Quando a gente for falar de inteligência artificial aplicada à pesquisa de mercado, nós estamos falando da inteligência artificial forte ou generalizada, que tem essa capacidade de aprendizado, de tomada de decisão, analítica principalmente. E quando a gente fala da super IA, né, ou IA consciente, ela não existe ainda, porque ela exigiria que fosse autoconsciente, ela tivesse a presença da inteligência humana em todas as suas facetas, né, com habilidades cognitivas avançadas, desenvolvesse suas próprias habilidades. Isso ainda não existe, tá? Na ficção científica, para quem gosta de ficção científica, é o que se chama de cérebro positrônico, algo que está ainda no terreno da ficção científica, que a gente ainda não conseguiu reproduzir.
a gente nem sequer consegue definir direito o que é consciência. Então, à medida que a inteligência artificial for evoluindo, a gente vai, um momento, ter essa discussão para tentar entender o que que acaba sendo uma super IA, uma IA consciente. O que a gente sabe é que hoje a inteligência artificial emula o cérebro humano, mas ainda não consegue ser completa em todos os sentidos, que dá para dizer que é uma forma de vida, digamos assim, né? Consciência acaba sendo ligado ao conceito de vida, mas a gente não vai entrar muito nessa questão, porque acaba não sendo o foco, e é uma discussão para uns três vídeos só sobre isso. E a super IA, ela pode demonstrar essas capacidades além da inteligência humana, áreas como saúde, robótica, compreensão da linguagem natural. Como saúde, por exemplo, um doutor virtual que tenha todo o conhecimento humano em relação à medicina e possa aplicar rapidamente o seu conhecimento para situações específicas. Isso ainda não existe, tá? Até em produção, mas ainda não existe no nível de superconsciência. Seria fantástico se isso acontecesse, né? O quanto que a inteligência artificial está sendo relevante já hoje? Hoje, no mundo corporativo, você tem muitos eventos, muitos cursos que já estão dizendo o quanto que a inteligência artificial está como sendo utilizada como protagonista no mundo corporativo. E a maior influência em seis áreas, em seis pontos específicos. Um primeiro, automação de tarefas. Todas as tarefas que são repetitivas e de baixa complexidade, pode ser utilizado pela inteligência artificial. Isso libera os funcionários para lidar com ações mais estratégicas, criativas, inteligentes, que possam trazer um maior valor agregado à companhia. Um segundo é análise de dados, isso nos interessa especialmente, né? Com essa capacidade de processar grandes volumes de dados em pouco tempo, a inteligência artificial acaba trazendo mais insights, identifica tendências, toma decisões mais informadas, ajuda muito nessa questão de trazer insights para as empresas. A personalização, que você consegue personalizar melhor produtos e serviços, oferecendo essas experiências dos clientes de uma forma mais adaptada, que tem uma preferência maior, mais ad hoc, mais customizada. Né? E isso acaba sendo, os produtos de prateleira estão com seus dias contados, porque é possível personalizar cada vez mais produtos e serviços, isso em todas as áreas. Melhoria da eficiência. Implementar a inteligência artificial nos processos internos das empresas aumenta muito a eficiência operacional. A gente tem chegado com a espécie humana, com humanos trabalhando no limite do que pode ser produtivo. A inteligência artificial dá um up nessa questão, aumenta muito a produtividade, ajudando nos processos internos das empresas, reduzindo custos, melhora a qualidade de produtos e de serviços. Isso tem muito a ver também com a inovação, porque fazendo isso, você consegue desenvolver novos produtos, criação de negócios de uma forma muito mais rápida e muito mais disruptiva. Por exemplo, indústria farmacêutica sempre demorou muito para achar moléculas que fossem apropriadas a determinados tipos de doenças para poder ajudar a tratar ou curar doenças, né? Hoje você consegue ter a inteligência artificial trabalhando e mexendo numa quantidade de moléculas muito superior ao que o trabalho humano faria. O trabalho humano depois só vai entender como é que foi feito pela inteligência artificial para que possa dar esse veredito final se aquela molécula específica pode ajudar no tratamento de uma determinada doença. Esse processo tem sido cada vez mais rápido e eficiente. E o atendimento ao cliente, né? Esses chatbots, assistentes virtuais, que são aí a fraca, né? Específico para uma área só, podem ajudar muito na satisfação do cliente, agilizar a resolução de problemas. Então, acaba sendo, acaba tendo autonomia para ajudar a solucionar problemas. E isso dá até para perceber na área da saúde, principalmente, que essa questão de chatbots está melhorando. Ainda tem muito a presença humana, mas ela já alivia muito o trabalho humano, já consegue adiantar bastante esse trabalho humano. Então, a IA está mudando o cenário corporativo e as empresas que adotam essas tecnologias hoje já tendem a se destacar no mercado. Isso é fato. Mas a partir desse cenário, pessoal, o que que o conceito de IA acaba prometendo para o mundo corporativo? Promete maior produtividade, porque esses modelos tradicionais envolvendo somente seres humanos
já estão chegando no seu limite de lógica, de produtividade. E a IA permite esse crescimento num outro patamar, um crescimento exponencial de produtividade, né? Coisas que poderiam ser feitas em dias ou semanas acabam sendo feitas em horas ou minutos. Também permite produzir mais, uma eficiência maior, liberando tempo para atividades mais humanas e estratégicas. Ao invés do ser humano fazer uma atividade repetitiva, sujeito a erro e a um tempo que leva, que acaba sendo muito grande, o ser humano é liberado para só fazer ali o que se diz, né, coloquialmente, o filé do trabalho, o filé mignon do trabalho, que é a parte mais cerebral, a partir de tudo que a inteligência artificial acaba fazendo nessa parte mais mecânica. O investimento, porque a IA, você otimizando processos, automatizando tarefas, a IA se mostra como investimento, não como custo. Esse custo na IA acaba sendo investimento. Claro, leva-se um tempo para você adaptar esse investimento, leva-se um tempo para ter uma curva de produtividade, mas isso tem que ser investido, né? Tem um momento de transição, e a gente vai focar muito nessa questão quando a gente fala em pesquisa de mercado, mas lá no final, né, o ganho acaba sendo muito grande. Vamos lembrar da revolução dos computadores, quando nós abandonamos a máquina de escrever e começamos a utilizar o computador pessoal. Levou um tempo até que as pessoas aprendessem a fazer de uma forma eficiente, mas quando isso aconteceu, o boom foi extraordinário. A tendência é que seja a mesma coisa aqui com a inteligência artificial. Mensuração de ROI, né, do retorno sobre o investimento. Produtividade deve ser comparada a uma base sólida. Então, o que que a gente tem que se basear como parâmetro para poder medir essa produtividade? Muitas vezes em pesquisa de mercado a gente pode ter uma noção do que acaba sendo o aumento da produtividade, mas quando a gente for medir o quanto a inteligência artificial traz de produtivo em tempo e qualidade, nós temos que ter parâmetros para medir, né? E aí, uma vez com esses parâmetros e aonde a gente chega com a inteligência artificial, a gente sabe o que exatamente tem de ganho em relação ao retorno sobre esse investimento que é feito em relação à inteligência artificial. E também a questão da supervisão, que ainda se tem que ficar de olho nos resultados, não dá para soltar a inteligência artificial para ela fazer tudo ainda, né? A gente tem que focar, olhar, supervisionar todos os processos, porque os especialistas usam esse termo, a IA ainda alucina muito. É um termo que pode ser engraçado, né? Alucinou, mas é um termo técnico usado pelos especialistas em IA, e ainda existem alucinações por parte da inteligência artificial. Então, tem que ficar sempre de olho, monitorando, corrigindo a rota a partir do que a inteligência artificial faz. E até onde a inteligência artificial pode chegar, né? Qual que é o potencial da inteligência artificial? Você amplifica as aplicações, né? Todos os principais setores da economia podem se beneficiar com a inteligência artificial, softwares, a questão da saúde, né? E que é uma ferramenta importantíssima. Já existem empresas de saúde que utilizam processos sistematizados de inteligência artificial que acabam, inclusive, diminuindo de 20 a 30% o valor da mensalidade, né, do pagamento ali do boleto todo mês, porque usa a inteligência artificial para fazer modelos preditivos, né, então acaba sendo super, super útil e super importante. A IA vai ser tão comum daqui 5 anos, e esse vídeo específico, ele vai envelhecer daqui 5 anos, quem vê esse vídeo vai falar, nossa, que coisa básica. O que hoje é novidade vai ser muito comum no futuro, vai ser tão comum falar de inteligência artificial daqui 4, 5 anos, quanto se fala em internet hoje. Com uma previsão, hoje existem 100 milhões de programadores. A tendência é daqui a 5 anos nós termos 1 bilhão de programadores. Mas por quê? Porque a inteligência artificial, ela usa uma camada de linguagem natural. Ou seja, quando você vai programar na inteligência artificial, é só saber pedir e saber os detalhes do que está pedindo. Você não precisa saber nenhuma linguagem de programação. Então, com isso, nós vamos aumentar em 10 vezes a previsão dos especialistas que falam sobre isso, é aumentar em 10 vezes o número de programadores, porque não vai ser mais necessário fazer programação de software, isso vai ser coisa do passado, tá? Ainda vai existir programação de software daqui a 5 anos, mas ela será muito mais residual do que é feito hoje. Simplesmente porque você vai pedir para a inteligência artificial o que vai fazer. Aí uma coisa super importante que eu não vejo quase ninguém falar são os agentes. O que que é o agente? Você não vai usar uma inteligência artificial, seja qual for o serviço utilizado, se é o chat GPT,
se é o Google, né, o Gemini ou algum outro, é, não é uma grande nuvem que utiliza inteligência artificial, né? Os agentes são esses funcionários. Então, dentro de cada provedor de serviço da inteligência artificial, existe um agente. Você pode criar um funcionário virtual para fazer todo esse trabalho para você. Então, você vai treinando esse agente para que ele se especialize numa determinada área, num determinado problema. Isso vai ser muito importante em pesquisa de mercado, que a gente vai ver lá para frente, já dando um semi-spoiler. Portanto, você pode criar seu agente de uma forma autônoma, vai treinando ele e ele vai melhorando o seu desempenho com o tempo. Então, o que que permite esses agentes, né? Aprendizado contínuo. Então, se ele errar numa questão, você ensina ele como fazer certo e na próxima ele vai fazer certo. A interação, você dá comandos e respostas que, à medida que o tempo passa, vão ficando mais autônomos, né? Ele vai acabar aprendendo sozinho, ele acaba tendo uma eficácia maior com o tempo e reduz os erros humanos, né? Ele tem também rapidez nas decisões, diminui os custos operacionais e detecta problemas de uma forma mais precoce. Ele pode indicar para você onde pode estar tendo algum problema com alguma parte específica do processo. Essa questão da inteligência artificial, pessoal, ela é muito abrangente, são muitos conceitos, muitas coisas para falar. Eu estou resumindo, fazendo o resumo do resumo do resumo do que é inteligência artificial, dos conceitos, para facilitar a nossa compreensão a partir do que a gente vai ver sobre pesquisa de mercado. Então, tem três modelos envolvendo a IA, né? Então, eu estou falando muito da questão da IA fraca, a IA forte, a super IA e também os modelos envolvendo a IA. Você tem modelos proprietários, então, empresas que desenvolvem seus próprios modelos de inteligência artificial. Você tem o uso da inteligência artificial a partir do modelo pronto. Então, outra empresa cria IA e você utiliza, que você não tem condição de desenvolver um modelo próprio. E um uso específico, empresas muito pequenas ou que acabam tendo uma mentalidade antiga, acabam utilizando inteligência artificial para usos muito específicos e que não são escaláveis, que não vão aumentando com o tempo. Não é algo próprio, estrutural, mas sim de uso mais pontual. Um chatbot, por exemplo, para uma clínica médica, é um uso específico. Qualquer modelo é válido, desde que a IA seja utilizada, que vai permitir esse ganho de produtividade. Em pesquisa de mercado, nós estamos na segunda categoria. É muito dinheiro para desenvolver um modelo proprietário de inteligência artificial, são as Big Techs, basicamente, que fazem isso. Então, a gente compra a partir desse modelo pronto, né? Já dando aí uma ideia do que é a pesquisa de mercado dentro desse conceito. Também tem as questões de segurança e de privacidade, né? Então, a privacidade é acima de tudo. É possível configurar, inclusive, a inteligência artificial para que ela não compartilhe dados gerados em toda a sua rede. Você tem que fazer isso antes de começar a usar o seu agente. Tem sempre alguma opção dentro dessas inteligências artificiais que permitem com que você não compartilhe. Se você não compartilhar essa opção, não fazer essa opção, tudo que você gerar na sua IA, no seu agente, vai ser compartilhado com a rede do serviço que você está utilizando. Como pesquisa envolve dados privativos, dados que são reservados, você não pode ficar compartilhando por aí. Então é super importante esse aviso, né? Em muitas áreas, né, aplicar essa configuração é fundamental, como a nossa, porque todo o conteúdo que você gerar, se você não colocar essa opção, ela pode ser utilizado por um concorrente que use o mesmo serviço. E essa regulação é necessária, né? Então, a sofisticação da IA requer cada vez mais que você tenha uma regulação do uso, por questões éticas, por questões operacionais, e aí cada país vai fazer a sua regulação. Espero que o Brasil faça isso de uma forma não muito demorada. Quando a gente fala sobre a questão da IA com os profissionais humanos, a IA ela não visa substituir as pessoas, pelo menos em princípio, mas sim libera para fazer atividades mais cerebrais estratégicas, formando assim um ambiente de aprendizado contínuo. É claro que algumas empresas não vão fazer isso, vão substituir, né, as pessoas pela IA, mas o ideal é você pegar as pessoas que estão ali para fazer as atividades cerebrais, a IA faz a parte mais mecânica, mais mecanizada, mais repetitiva. E a IA, ao mesmo tempo, tem que ser testada, validada continuamente. É um processo que você tem que estar sempre melhorando, né? Isso também tem que se tornar um hábito nas empresas que forem utilizando a IA. Outra coisa super importante, nem todo problema requer o uso da inteligência artificial. Então, primeiro você tem que ver uma parte
do seu processo de pesquisa precisa da IA para ser utilizada ou não. Então, tem que analisar primeiro a real necessidade antes de implementar. Não utiliza, ou utiliza no futuro, ou já utiliza, a gente vai avaliando de acordo com a parte do processo. Mas tem duas variáveis que são super importantes para você medir se vai aplicar essa IA ou não, que é aplicar IA ou não no seu processo, que são o tempo e a qualidade. Então, você tem um maior ganho aqui no eixo Y, né, da qualidade, maior ganho ou menor ganho, no eixo X do tempo, maior ganho ou menor ganho. Esse tracejado é justamente para indicar qual que é a reta que acaba sendo o perfeito. Quanto maior ganho de qualidade e tempo ao mesmo tempo, você tem o uso da IA de uma forma otimizada. Eu também coloquei um ganho de qualidade sem necessariamente ter um ganho de tempo, porque a pesquisa de mercado sempre tem processos, e a opinião pública também, né? Sempre tem processos que você pode ter um ganho de qualidade usando a mecanização, a utilização da inteligência artificial, sem necessariamente ganhar o tempo. Mas o ideal é você ter um ganho de tempo e qualidade otimizado ao mesmo tempo. Quando você tem um ganho de tempo, mas não de qualidade, aí eu coloquei uso da IA, interrogação, porque eu não sei até quando, até como ou quando é válido você utilizar um ganho de tempo sem ganho de qualidade. Sempre dá para melhorar a qualidade em pesquisa de mercado. Então, vale a pena você ter um ganho de tempo sem melhorar a qualidade? Então, fica a provocação, tá? Você pode utilizar IA, obviamente, com ganho de tempo sem ganho de qualidade. Mas é recomendável? Em que situações que você pode usar ou não pode usar? Fica a pergunta. Mas eu tenho dúvidas em relação a se vale a pena você melhorar tempo e não ganhar qualidade. Então, resumindo a questão dos conceitos de inteligência artificial, ela está redefinindo todo o cenário corporativo, oferece várias oportunidades para melhorar a eficiência, melhorar crescimento, melhorar produtividade. Então, abraçar essa tecnologia, sempre usando a ética e com uma estratégia muito boa do que você, onde quer chegar, é crucial para o futuro. E a gente está vivendo mais uma revolução tecnológica. Desde o Neolítico, o Paleolítico, nós tivemos inúmeras revoluções tecnológicas, estamos vivendo mais uma e nós temos que nos preparar porque a inteligência artificial veio para ficar. E agora, com base em tudo isso, aí eu não quis esgotar os conceitos de inteligência artificial, eu utilizei alguns conceitos que podem ser úteis para pesquisa de mercado, mas o quanto que a gente está utilizando já, né, já utilizando a inteligência artificial. É importante ter um outro disclaimer aqui, de que eu não também não estou esgotando e nem quero esgotar tudo que está sendo utilizado em pesquisa de mercado e opinião pública. Por quê? Porque tudo o que eu estou fazendo aqui é baseado em estudos públicos, tá? Todo o conteúdo que está aqui é baseado em dados públicos. Eu busquei no Google, perguntei para o Google Gemini, perguntei para outras inteligências artificiais, o Copilot, e para entender o que, os institutos de pesquisa estão fazendo com inteligência artificial. Então pode ter coisa de fora aqui, ou não, de repente está bem completo. Se tem alguma coisa faltando, coloque aqui nos comentários para a gente poder ver e entender o quanto que está sendo utilizado. Importante dizer que o foco que eu estou usando aqui não é nos institutos, mas sim nos processos. Eu estou falando dos processos de pesquisa de mercado e não estou falando de quem está utilizando. Eu estou contando o milagre e não estou contando o santo, até porque o importante é ter uma discussão da nossa categoria. Depois, fazendo uma pesquisa na internet, vocês conseguirão descobrir quem está fazendo qual determinado avanço em relação à inteligência artificial. Mas aqui a gente não citar nomes e sim citar o que está sendo feito na inteligência artificial. Então, sempre lembrando que esse conteúdo pesquisado é um conteúdo de divulgação dos institutos. Então, é um material de vendas dos institutos. Eles, claro que não criticam os processos que eles estão divulgando. Então, tudo que está sendo colocado aqui é que são que os institutos estão dizendo para os seus clientes o que está sendo realizado em relação à inteligência artificial. Então, é um material que não é crítico em relação algumas questões que podem melhorar. Isso a gente vai fazer depois, baseado no que a gente for analisar agora. E aqui, nesse momento, eu estou separando entre estudos qualitativos e quantitativos, tá? Então, onde que a IA já está sendo utilizada, né? Em quase tudo. Só não está sendo utilizada, pelo que eu pude ver, analisando esses dados públicos, no processamento ou na pré-análise, né? Quando a gente fala na quali,
ou na montagem da apresentação. No restante, montagem de questionário, montagem de roteiro, recrutamento quali, coleta de dados, codificação quanti, análise insights, de alguma forma, a inteligência artificial já está sendo usada segundo esse material de divulgação dos institutos de pesquisa. Quando a gente fala nos estudos quantitativos, a montagem de questionários já está tendo um avanço em relação a essa questão. Já se desenvolve ferramentas de IA que permite com que os usuários definam as áreas de abordagem com a inteligência artificial gerando as perguntas. Então, auxilia nessa criação rápida de perguntas e pesquisas, simplificando o processo de elaboração do questionário. É claro, tem que dar uma olhada humana antes de ser enviado para aprovação. Pelo que eu entendi, o que está sendo feito? Você recebe o briefing do cliente, coloca lá o briefing do cliente na sua inteligência artificial e fala, você faz uma programação, entre aspas, usando linguagem natural para a inteligência artificial, dizendo, com base nos dados desse briefing, considerando as seguintes áreas de abordagem, tal, tal, tal e tal, como que quais são as perguntas que poderiam ser feitas a partir disso? Eu já fiz uns testes com isso e acabou sendo bastante eficiente, tá? Claro que muitas vezes não se aborda todas as áreas de abordagem, mas a maior parte já está ali, inclusive com alternativas. E é claro, você tem que dar uma olhada para ver se as alternativas fazem sentido, mas as perguntas geralmente já estão sendo muito bem elaboradas. Isso que é uma coisa bem legal, bem interessante. Você tem que só mexer ali nas alternativas, pensar coisas que eventualmente não estão previstas ali, afinal de contas, estamos falando de um questionário quantitativo e tem que prever todas as situações, mas você já consegue ter um ganho de tempo, por quê? Quando você vai montar o esqueleto de um questionário, leva muito tempo. Ah, essa pergunta, como é que eu vou fazer? Você leva ali minutos para fazer cada pergunta. E num questionário longo, isso leva um tempo, leva um dia, pode levar 2 dias para você montar um questionário bem completo. Aqui você consegue elaborar com base nessa programação em linguagem natural e ele consegue já te passar 70, 80% do que você vai perguntar já numa primeira tacada. Então você já consegue ter uma diminuição muito grande de tempo, tá? Quando a gente fala, né, isso é uma coisa muito interessante. Alguns estatísticos muito bons já conseguem criar macros ou aplicativos que conseguem identificar anomalias e prováveis fraudes de entrevistadores. Isso é super importante. E a inteligência artificial já consegue fazer isso também, né? Através de padrões de respostas, o mesmo entrevistador com alguma padrão de resposta muito diferente dos outros entrevistadores. Então, a IA, você perguntando direitinho, programando direitinho, ela também já consegue fazer isso de uma forma muito rápida, né? Também economizando tempo, porque até um estatístico elaborar um programinha para detectar, você já pediu para a IA e ela consegue fazer de uma forma bastante rápida. Codificação de dados, utilização da IA generativa para otimizar a codificação dos dados obtidos nas entrevistas. Isso permite processar, claro, um grande volume de dados de uma forma mais rápida e menor custo. Quem já fez codificação sabe que você tem que pegar cada resposta, ver se a resposta vale a pena, com determinado código, determinado net. É um processo muito demorado. Projetos grandes tem que ser muita gente fazendo e cada codificador pode ter um padrão diferente do outro. Pode dar um viés também. Então, com a aplicação da IA, você tem um dos mesmos parâmetros, tem instituto de pesquisa dizendo que é possível reduzir os custos em 25%, com uma redução de 35% no tempo da codificação dos dados das entrevistas, e que isso dá uma taxa de assertividade de 80%. É um termo bonito para falar, tem 80% de acerto, o que é muito bom. Você está começando a utilizar a inteligência artificial e você já acerta 80% da codificação. Isso é extraordinário. E com o tempo, né, tem uma consideração técnica que eu faço, que a taxa de assertividade de 80% pode ser considerado um ganho de qualidade, né? Se a query não for muito detalhada, dá um ganho. Porque tem gente que gosta de fazer uma query não muito detalhada, só com grandes termos, grandes assuntos. 80% nesse esquema é ótimo. Mas se for aquela query mais detalhada, né, em relação a você precisa ter cada resposta. Então, você ainda tem 20% da codificação que ainda precisa de uma intervenção humana.
O que é ótimo, tá? Não é uma crítica, é mais uma consideração, porque você já tem 80% do trabalho sendo feito de uma forma muito rápida e com a mesma qualidade que um codificador faria, ou até melhor, né? Então, você ainda precisa ajustar esses outros 20%, mas você já tem um ganho interessante nisso. Eu falo isso porque uma vez eu tive uma experiência de elaborar um livro código, já como freelancer, para um cliente meu e faltou um código que acabou passando tudo. E o cliente chamou minha atenção: olha, faltou esse código, tal, papapá. Então, se a inteligência artificial ainda falta muitos códigos, né? O quanto que acaba é, sendo necessário para chegar naquilo, né? Para você chegar no 100%. E detalhe, era um código de centenas, tá? Mas quando você chega nessa questão do 80%, você ainda precisa ainda ter essa depuração. Mas com os agentes certos e os processos certos, o 100% é questão de tempo para chegar. E análise, né? Então, a IA costuma aumentar a velocidade da análise, diminuindo o tempo e permitindo entrega de insights em minutos. Isso é fantástico, né? E também tem uma promessa de haver análises de melhor qualidade. Com base nisso, o que que a gente pode considerar tecnicamente? Esse ganho é feito a partir de qual fase? Quando a gente fala nos estudos quantitativos. A apresentação é olhada pela inteligência artificial, os textos são olhados, é feita uma análise, os dados são olhados, é feita uma análise, é de uma apresentação já montada, ou é do processamento com bandeira e tudo já sendo feito por IA, e quanto tempo de ganho tem em média em relação a isso, e como que as análises de melhor qualidade surgem a partir desse processo. Da onde que esse processo é tirado? A partir do texto da análise, a partir do banco de dados? Isso não é falado, tá? A partir do que os institutos dizem. Então, você tem esse ganho de qualidade a partir da análise, são gerados muitos insights, mas ainda os institutos ainda não explicam como é que é feito esse ganho a partir dos dados. Se você pega os dados em Excel ou em SPSS, coloca lá na inteligência artificial e gera insight, eu acho que ainda não. Então, né, da onde que vem esse ganho, né, em relação a tempo e qualidade em relação à análise? Aí, quando a gente fala dos estudos qualitativos, né, a montagem dos roteiros é um processo parecido com a montagem dos questionários, né? Então, a partir do briefing, a maior parte é feita via IA, sendo depois complementado e finalizado com a checagem humana. Um roteiro é até mais fácil do que fazer um questionário nesse sentido, porque o roteiro é feito de perguntas abertas. Então, você só olha a partir do briefing do cliente, faz lá a programação com base em linguagem natural para a inteligência artificial, e ela te elabora um roteiro. E aí você complementa a partir da checagem humana. Minha aposta é que 90% de um roteiro já pode ser feito de forma automatizada. Você só vai complementando a partir do que é feito a partir desse roteiro feito pela IA. Quando a gente fala do recrutamento, a inteligência artificial já consegue criar grupos de clientes muito específicos com base em muitos dados. Ela junta muitas variáveis e já permite com que você recrute as pessoas certas com base naquilo. Isso ajuda as empresas a criarem produtos e anúncios que correspondam exatamente ao que os clientes desejam, baseado nessas variáveis de recrutamento. Porém, tem uma consideração técnica. Grupos realmente específicos não vão aumentar muito os custos de recrutamento. Você ter 10, 15, 20 variáveis que o seu cliente, o seu participante do grupo de uma entrevista em profundidade tem que ter, não vai aumentar muito o custo do recrutamento. Então, nesse sentido, o quanto que um bom recrutamento da IA não vai ser tão caro, quantas variáveis têm que ser usadas para que não seja tão caro e você possa achar as pessoas com uma certa facilidade, porque tempo é dinheiro e você precisa de um tempo curto para fazer os projetos, né? Então segue essa consideração técnica a partir do que é feito já hoje em relação ao recrutamento. Também a questão da coleta de dados, né? Durante as discussões, grupos focais, a IA já pode ir avaliando as expressões faciais e os tons das vozes das pessoas para avaliar reações emocionais. Essa tecnologia permite, né, com que os pesquisadores entendam não somente o que os participantes estão dizendo, mas o que está por trás, né? A linguagem não verbal, né, que um bom moderador já consegue fazer, mas a IA dá essa ajudada, dá essa complementada em relação às expressões faciais e os tons vocais. Isso ajuda a criar estratégias de marketing que podem ser mais eficazes,
né, designs de produtos que ressoem em um nível emocional com os consumidores. Isso é super interessante, né? Também um outro ponto da coleta de dados são empresas que já prometem moderação automatizada, onde a inteligência artificial faz o papel do moderador, aplicando as perguntas para os EPs e os grupos, pode ser vários ao mesmo tempo, já fazendo essa aplicação. Aí ficam algumas considerações, porque isso é o que é divulgado, né? Mas aí ficam as considerações. A moderação já consegue aprofundar perguntas? Então, algum ponto que possa ter ficado solto dentro de um roteiro, que um bom moderador consegue aprofundar, mas tal questão, como é que você faz isso, aquilo? Essa moderação por IA já consegue fazer isso? É a primeira pergunta. E a segunda, a moderação por IA já consegue pegar públicos especiais, né? Formadores de opinião, médicos, pacientes, porque são públicos mais complexos e às vezes mais difíceis de aplicar, né? Você falando com um alto executivo, ou com um médico, ou com um paciente que sofre de doença rara e acaba transmitindo geneticamente essa doença rara para o filho, que perdeu um ou dois filhos por alguma doença rara, você precisa ter uma sensibilidade muito grande. Eu já passei por isso. Então, será que essa IA está preparada para isso? Eu acho que com o tempo vai estar, mas hoje ela já consegue estar preparada para essas situações mais específicas, para o consumidor, né, de um produto específico, né, de alta monta, de alta penetração no mercado, com certeza sim. Mas ela consegue aprofundar, ela consegue se preparar para públicos muito específicos. Fica aí também ficam essas considerações também. E análise, né? Ela é feita, a IA é feita para analisar dados qualitativos, prometendo uma elaboração mais ágil de relatórios e insights mais profundos. Aqui não ficou claro se essa análise é feita a partir de uma pré-análise ou se é já retirada diretamente das transcrições. A primeira situação é a mais provável, porque eu já vi discussões no LinkedIn entre profissionais de pesquisa, em que ainda você retirar análise a partir das transcrições ainda é muito difícil disso acontecer, ainda você precisa de mais experiência da inteligência artificial. Isso talvez em breve seja possível, a inteligência artificial consiga fazer isso, mas pelo que eu entendi, a partir disso, você consegue fazer já a partir da pré-análise, né? Você faz uma pré-análise e a análise sai muito robusta a partir disso, né? Essa inteligência, essa análise feita a partir da inteligência artificial, ela pode ser checada e calibrada até a partir das impressões do moderador. Às vezes um ponto que não apareceu com tanta frequência, mas apareceu muito forte, pode não ser detectada pela inteligência artificial e o moderador complementa. E às vezes algo que apareceu muito, mas que não é tão relevante, pode ter aparecido na inteligência artificial e o moderador não percebeu, né? Ou o moderador percebe, a inteligência artificial acaba não percebendo. Então, esse complemento na análise entre inteligência artificial e moderador pode ser uma coisa muito interessante, mas ainda a partir de uma pré-análise, que ela também leva bastante tempo ainda para ser feita, né? Então você tem um ganho muito de qualidade, mas ainda não tanto de tempo, se for isso mesmo que está sendo praticado. A partir disso, a gente vai fazer aqui uma. Teve já algumas observações que eu fiz, mas eu vou aprofundar um pouco mais essas observações. O que esses institutos prometem que a gente viu já é realmente realizado, né? É tão automático assim, ou ainda precisa muito da mão humana? Então, uma vez que a gente está a gente tá se deparando com esses materiais de divulgação e não material técnico, né? Os institutos não divulgam materiais técnicos, mas sim material de divulgação para os seus clientes. A gente está fazendo aqui um esforço de engenharia reversa, né? A gente está vendo o que está sendo divulgado e partindo de alguns pressupostos para chegar a algumas conclusões. Então, o que que pode ser levado a sério? O que que é puro marketing? O que que já é uma realidade? Eu não tenho dúvida de que em breve tudo vai ser uma realidade forte, mas algumas coisas ainda podem estar sendo prometidas de uma forma ainda que ainda precisa de uma melhoria, né? Então aqui eu vou falar muito coisas mais gerais de pesquisa, né? A partir de algumas questões mais críticas, uma engenharia reversa a partir do que os institutos divulgam, e aqui eu não estou separando quali de quant, eu estou fazendo de uma forma mais geral, tá? Então, lembrando que a pesquisa DOC, que é a pesquisa que a gente lida, ela não abre muita margem para automação. Eu já vi algumas iniciativas no passado para, por exemplo, automatizar apresentações a partir dos processamentos. Até hoje a gente precisa de um analista montando a apresentação,
seja qualitativa, seja quantitativa. A gente tentou no passado, em institutos que eu trabalhei, fazer macros a partir de Excel, né? E até deu certo, mas o tempo que você leva para fazer essas macros, a partir do processamento para fazer uma apresentação, especialmente quantitativa, né? Aqui, levava mais tempo do que um analista montando uma apresentação. Então, isso acabou não sendo utilizado tanto. Então, você não consegue automatizar muito porque é projeto a projeto. E eu chamo isso, né? De que você tem você tem que automatizar dentro de Adoc dentro do que essa automação pode permitir. Eu chamo isso de automação personalizada. Você consegue automatizar em Adoc, mas é uma automação ou automatização personalizada, porque é cada projeto que você tem que automatizar tudo. Então, necessariamente não vai ter um ganho de tempo em todos os processos, em todos os projetos. Por isso que é necessário ver em que tipo de projeto, que tipo de processo você consegue automatizar. Mas o ganho objetivado tem que sempre pensar na qualidade, tá? Você pode ter um ganho de tempo, mas se você objetivar um ganho de qualidade, já vai ser muito importante dentro dos processos de pesquisa utilizando a inteligência artificial. Em relação às atuais práticas, já vejo alguns avanços, né? Essa personalização é um avanço em relação às atuais práticas, que o planejamento ele já pode ser mais ad hoc do que já é possível. Quando você planeja um estudo, você consegue ir num nível de ad hocização, digamos assim, mais preciso do que você já consegue fazer numa pesquisa ad hoc. E as dúvidas pós-apresentação podem ser respondidas também mais rapidamente, né? Às vezes você faz uma apresentação, o cliente tem alguma dúvida, leva ali 3, 4 dias para você ter essa dúvida. Aqui você consegue já perguntar para a inteligência artificial e já ter a resposta muito rapidamente, né? Então você já consegue ter uma personalização maior em relação às práticas. No tempo de execução, entre aprovação e entrega dos resultados, a execução de um projeto simples pode ser feita já num tempo muito menor do que praticado atualmente, a um custo também muito menor, especialmente os projetos de coleta online, e atenção, institutos que conseguem colocar tudo no mesmo sistema, conseguem programar, mandar os e-mails para o público online, processar, analisar, tem institutos que fazem isso, projetos muito simples que esses institutos conseguem fazer, você já consegue fazer tudo muito rápido. Eu já consegui fazer projetos em institutos de pesquisa online em 3, 4 dias, entre a aprovação do cliente, montar o questionário, coletar, analisar e entregar. Mas eram projetos muito simples, mas nunca consegui fazer no mesmo dia. Mas com a inteligência artificial, esse One Day Project, esse projeto feito em um dia, agora é possível. Tá? Você consegue automatizar bastante as coisas, você já consegue fazer essa entrega em um dia. Projetos mais complexos, você tem que analisar o quanto que a inteligência artificial vai te ajudar em cada parte do processo. Mas esses projetos mais simples, com coleta online, você já consegue ser mais rápido do que você já pode ser. Quando a gente fala em melhoria dos processos, então é super importante você ter o que você consegue fazer hoje, a partir de cada processo, quanto tempo você leva, e mensurar a partir do que a inteligência artificial faz, o quanto você acaba tendo de ganho, tanto de tempo quanto de qualidade. E cada empresa de pesquisa pode até ter critérios diferentes para mensurar esse ROI, até porque elas podem ter processos diferentes para fazer a mesma coisa. Mas é importante você ter em mente solidamente o que que você tem de tempo de qualidade do que você faz, comparar com o que a inteligência artificial faz e medir o quanto você tem de ganho de tempo e qualidade e, consequentemente, dinheiro, e avaliar se vale a pena usar esse processo dentro de determinados tipos de projeto. Pesquisa doc não é só um tipo de projeto, são muitos tipos, então você tem que avaliar de acordo com cada parte do processo. Então, por exemplo, tem partes do processo como montagem de questionário, codificação, que pode ter um ganho muito grande de qualidade a partir do momento que a máquina ali, o agente, for se aperfeiçoando, né? Então, você já tem um ganho de tempo e também um ganho de qualidade junto com o tempo, chegando dentro daquele tracejado, né, do gráfico de tempo em qualidade, naquela situação ideal, né? Montagem de questionário, a codificação pode ser esse ganho ótimo de tempo e de qualidade. Também análise de dados, onde pode haver maior ganho de tempo, economizando dias e até semanas, dependendo do tamanho do projeto. Aquele projeto gigantesco, né, qualitativo ou quantitativo,
com muitas entrevistas em profundidade, muitos grupos, ou no caso da Quant, muitas entrevistas realizadas, um questionário enorme, ou muitos questionários, você já consegue ter um ganho de tempo a partir disso. Ou a partir da pré-análise da qualia, ou a partir do processamento da Quant, dos resultados da Quant, mas também tem que ficar de olho, não? Você não vai gerar isso automaticamente e entregar isso para o seu cliente automaticamente, porque pode ter alguma alucinação, e aí no caso da qualia, o moderador, no caso da Quant, o analista, consegue ver se tem algum viés. Mas por enquanto é fundamental essa supervisão humana até para poder treinar o agente e poder fazer certinho essa questão da inteligência artificial sem alucinação, com ganho de tempo e qualidade. Em relação às análises, também pode haver esse incremento de qualidade, né? Então, um bom analista consegue ver alguns pontos, a inteligência artificial consegue ver outros, e você consegue fazer um merge análises e conseguir fazer uma análise otimizada, muito boa ali, e muito pormenorizada, dependendo do caso, para o seu cliente. Aí tem um ponto que eu queria aproveitar, que é a questão da montagem da apresentação a partir do processamento. Aquilo que eu falei anteriormente, que a gente tentava fazer com macro, uma apresentação personalizada, para tentar, né, um trabalho de um analista, 2, 3 dias montando uma apresentação, fazer de uma forma automatizada, eu chamo isso de santo grau da pesquisa. Pegou ali o banco de dados, já joga, já monta a apresentação bonitinha, do jeito que você quer, a partir desse banco de dados. Isso ainda não é possível, pelo que eu vejo dessa engenharia reversa dos institutos, do que os institutos publicam, mas isso é questão de tempo até se tornar realidade. Quando isso acontecer, esse vai ser, na minha opinião, o maior ganho da pesquisa, porque você consegue pegar, e não é só a montagem da apresentação, é o processamento também, é o banco de dados você transformar numa apresentação pronta. Você tem um ganho, às vezes, de uma semana de processamento, de 3, 4, 5 dias da montagem da apresentação, você ganha até 2 semanas do seu projeto fazendo isso. Eu acho que os esforços da inteligência artificial em pesquisa tinham que ser focados muito nisso, para a gente ter esse ganho, né? E claro, sempre checando também se é aquilo, nos primeiros projetos, pelo menos, fazer o processamento, fazer a montagem da apresentação em paralelo para ver o quanto que acaba ficando diferente, né? Se for a mesma qualidade nesse ganho, seria fantástico. Você promete para o seu cliente, ainda entrega manual, digamos assim, como é feito hoje, já faz suas experiências com a inteligência artificial, checa, e aí com o tempo você vai prometendo e fazendo isso muito rápido para o seu cliente, dessa montagem de apresentação, processamento e montagem de apresentação. E aí quem faz o processamento e quem faz a montagem vai ter o seu tempo para checar esses processamentos, essas montagens. As pessoas não vão ficar desempregadas. Quando a gente fala dos agentes, né? Então, conceito de agente, então aquele computador, digamos assim, aquela inteligência artificial que fica ali pronta para fazer os seus processos. Então, também tem uma questão que eu gostaria de compartilhar em relação aos agentes. É melhor você pegar um agente e fazer todas as atividades de qual e quant nesse agente, ou é mais interessante você pegar um agente e fazer um agente só para montagem de questionário, um agente só para codificação, um agente só para análise, um agente só para montar roteiro e assim por diante? Isso é uma questão que vai de cada instituto, não tem uma resposta pronta. Eu só tenho a pergunta: o que que é melhor? Se mais de um. Tem também outra questão super importante. Se mais de um cliente do mesmo segmento for atendido pelo mesmo agente, a gente tem que usar o mesmo agente ou agentes diferentes? Vamos supor que a decisão do instituto seja fazer o mesmo agente para tudo, de quali e de quanti. Você tem lá uma pesquisa para uma empresa X que fabrica produtos de higiene pessoal e limpeza, e aí você também atende a empresa Y. Será que se você usar o mesmo agente, ele pode utilizar o insight de um para o outro? Essa é uma pergunta. Pode ser que não, mas é uma provocação que eu estou levantando aqui, né? Então, você utilizar o mesmo agente, ele vai aprender tudo mais rapidamente e vai ser necessário somente um treinamento. Ele vai analisar você para todo mundo, né? Fazer as análises para todo mundo. Mas um insight para um cliente X pode ser usado de forma inadvertida para outro. Então, é uma questão ética. É claro que o ideal você seria utilizar um agente para cada cliente, mas será que um bom analista, né, um gerente, um diretor,
conseguiria separar isso? É uma pergunta de questão, uma questão ética que tem que ser levantada aqui nesse momento para a gente saber o que vai ser utilizado. Um agente para cada parte do processo, ou um agente unificado, mas agente que é usado para X não é usado para Y. Essa é a questão. Além disso, você também tem a questão do modelo de uso, né? Hoje não faz nenhum sentido um instituto de pesquisa usar a AI para um modelo proprietário, fazer o que as Big Techs fazem. Então, você pega o modelo pronto e faz a melhor relação custo-benefício a partir desse modelo pronto, das opções de modelos prontos, o que você pode utilizar melhor a partir do que é fornecido aí já pelo mercado de empresas que fabricam inteligências artificiais. E os cuidados, né? A IA deve ser considerada para que não se compartilhe também dados gerados com toda a rede. Então, só relembrando que você tem que ter esse cuidado para o seu agente, quando você for fazer o trabalho da inteligência artificial atrelado ao seu projeto de pesquisa, você desabilitar esse compartilhamento com toda a rede. Senão, uma outra empresa de pesquisa que está utilizando o mesmo software, a mesma empresa, pode inadvertidamente usar o seu insight, porque isso vai ser compartilhado com todo mundo. Gente, com base nisso, né? A gente falou sobre inteligência artificial, falou sobre o que os institutos estão fazendo, fiz aqui algumas considerações, algumas críticas construtivas, sempre construtivas em relação ao que pode ser utilizado como engenharia reversa, e o que a gente pode perguntar para o futuro. Então, vamos supor que a gente chegue num momento que não vai ser muito na frente no futuro, em que tudo foi calibrado, ajustado, está tudo funcionando maravilhosamente bem. A gente vai saber como os processos são feitos. Os estagiários, trainees, analistas que entrarem, eles vão saber como é que é feita uma montagem de questionário, uma codificação, uma montagem de apresentação, ou eles só vão apertar um botão sem saber como é feito. Será que não vai ser importante você treinar eh, o seu funcionário que está entrando na forma manual para que ele saiba o que ele está fazendo, né? Essa é uma provocação. A gente vai deixar a parte operacional somente com a inteligência artificial ou também a gente vai usar humanos ajustando e calibrando os processos. Então, uma vez que esse profissional novo entra, aprende como fazer na forma antiga, entre aspas, e vai operar a inteligência artificial, a gente vai deixar a inteligência artificial usar de uma forma geral, sem a nossa intervenção, ou vai ter alguém sempre olhando e calibrando os processos? Se a gente for precisar sempre de humanos, qual vai ser a qualificação necessária desse profissional? Vai ser alguém com sólida formação em pesquisa, sólida formação em processos utilizando a IA, ou ambos, né? Qual vai ser a qualificação desse profissional? E se a gente deixar somente com a IA, só apertando o botão, qual a chance desses processos sofrerem algum tipo de viés? Porque a IA sempre pode alucinar. Vamos supor que no futuro você já tem uma confiança muito grande com a inteligência artificial, aperta um botão, sai toda a resposta, mas está muito diferente do que você viu nas entrevistas, nos grupos, tem alguma coisa errada. Então, o recomendável da minha parte é sempre ter um humano analisando, verificando, calibrando, mesmo que todos os processos estejam sendo feitos, porque aí você consegue garantir que não haja alucinação, e aí você perde pontos com o seu cliente lá na entrega. Então, com base em tudo isso, o que a gente pode depurar? A inteligência artificial veio para ficar, né? Ela já está aqui, ela não vai sair, então a gente tem que se preparar para ela. Em pesquisa de mercado, como a gente viu, a inteligência artificial vai ajudar muito a melhorar a qualidade dos processos em um tempo cada vez menor. A gente ainda está começando a fazer isso, mas a tendência é que isso aconteça relativamente rápido. Porém, lembrando que nós trabalhamos com pesquisa de mercado e opinião pública ad hoc, então, como é uma automação personalizada, tem que ter sempre cuidado com os processos para que não enviesem, mais até do que a gente, quem aprendeu pesquisa de mercado raiz, os mais antigos vão lembrar. Fatores amostrais e não amostrais sempre trazem viés para a pesquisa, e a questão é como controlar esses fatores amostrais e não amostrais. A gente tem que usar a inteligência artificial para que ela não seja mais um fator de viés, para que ela possa melhorar esses vieses e não aumentar esses vieses, para que possa diminuir esses vieses e não piorar esses vieses, né? Então a gente está começando a viver um tempo de transição, onde todos os aspectos levantados devem ser olhados com atenção. Eu espero com essa apresentação
ter feito uma contribuição no sentido de ajudar a reflexão, ajudar nessas provocações, sempre construtivas, para que a gente possa fazer melhores e mais eficientes e com maior qualidade e mais rápidos processos para a pesquisa de mercado. Aqui seguem os meus contatos. Eu queria muito agradecer a participação de todos, foi muito importante. E eu acho que a gente pode contribuir sempre com a discussão. Deixe seus comentários aqui para poder contribuir também, alguma coisa que eventualmente eu não tenha colocado, isso é muito provável. Então, para que a gente possa sempre melhorar os processos e entender como as coisas estão sendo realizadas em relação à inteligência artificial aplicada à pesquisa de mercado. Muito obrigado, ótimo dia a todos.